o alimento ele tem um sabor, né, e a junção deles também tem sabor. Por exemplo, você vai preparar um simples ovo mexido pela manhã, por que raios vai colocar um monte de azeite e um monte de sal? Já experimentou comer sem, entendeu? Quanto mais conhecimento o consumidor tiver, mais ele consegue prevenir e não corrigir. E tem que se cuidar, não tem como. E a gente vai chegando no ponto da vida que a nossa máquina não funciona mais da mesma maneira. Então não dá para manter o hábito do jovem quando se chega a 40, 50 a mais. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Mês Abepaz. Hoje o episódio tá pra lá de especial. A gente vai falar sobre um lugar que é sinônimo de sabor, consciência e propósito. O Alma de Verdade, um conceito que mostra que comer bem vai muito além do prato. É sobre escolhas que impactam o corpo, o planeta e a forma como a gente se relaciona com a comida. Não é para menos que eles são detentores do primeiro selo ouro Abepaz para serviços de alimentação comercial no Brasil. E para essa conversa deliciosa, a gente recebe dois convidados que são a alma desse projeto. Cristiano Londres e Lide Barbosa. Eles vão contar como surgiu o Alma, quais os princípios que guiam o restaurante, os desafios de manter uma cozinha saudável e sustentável e, claro, o que significa de verdade comer com propósito. Então, já se acomoda por aí e fica com a gente nessa conversa sobre comida de verdade, consciência e estilo de vida. Antes de qualquer coisa, quero dar as boas-vindas a vocês. Que conversa deliciosa hoje, né, gente? Sim, com certeza. Eu agradeço muito o convite e é isso, bora falar sobre o que a gente acredita, né? Com certeza. Obrigado pelo convite. É um prazer. Imagina. Prazer tê-los aqui. Vamos começar de uma maneira bem objetiva. Quero saber, na visão de vocês, o que é comer saudável, de maneira saudável de verdade? Bom, eu vou falar pelo princípio da construção do conceito. Eu acho que é você ter a consciência de autocuidado. Porque a partir desse movimento, dessa reflexão, que você começa realmente a escolher, a fazer as suas escolhas, né? Então é um movimento, para mim, começa de dentro, tá? E não de fora. Então você é uma reflexão pessoal sobre você querer se cuidar, querer ter qualidade de vida, querer, enfim, fazer o preventivo, né? Para você viver mais e melhor, que tanto se fala hoje, começa com um movimento muito pessoal, na minha perspectiva. Para mim, eu acho que comida de verdade, né, que tá tão falado por aí, que às vezes você olha e fala: "Não!". Comida de verdade para mim é o mais simples possível, né, é o menos, processado, é aquilo que a gente reconhece como alimento, que não tem aqueles nomes esquisitos, né. E eu acho que tudo isso passa muito pela educação, né, pelo que o consumidor conhece, pelo que o consumidor reconhece. Então eu acho que é muito também uma transparência, né. Acho que assim como o produto que ele é minimamente processado, também minimamente falseado, sabe, essas coisas. Então eu acho que comer de verdade é isso. E cozinhar é libertador, né, então talvez se as pessoas fossem mais para a cozinha, reconhecessem mais esses alimentos, elas conheceriam melhor também, né, como a gente fala, né, reconheceriam melhor, né, essa comida realmente de verdade. E como que surgiu essa proposta do Alma, né, Cris? Você já trouxe um pouco dessa questão da inquietação pessoal, né, do autocuidado. Quero saber se veio realmente só disso ou teve algo mais amplo para você colocar de fato isso em prática e você também, Lide, quando veio junto? Vamos pegar o nome do conceito. Alma. Surgiu daí. Surgiu de uma reflexão pessoal minha, completando 50 anos, em 2019, pensando como empreender, o que fazer. Então tinha que ser algo que fizesse sentido para mim. Eu sempre tive hábitos saudáveis na alimentação, atividade física, e comecei a perceber à minha volta, meus amigos da minha idade, com algum tipo de problema de saúde, ou cardiopata, diabético, pressão alta e por aí vai. Então, dessa reflexão, poxa, eu quero chegar aos meus 70 sem algum tipo de limitação cognitiva, motora, etc. Isso começa com hábitos, né? Não só alimentação, mas todos eles. Sono, atividade física, espiritual. Então, assim, a partir desse movimento de autoescuta, né, que começou a surgir, tem que ser algo saudável, tem que ser algo saudável de verdade.
tem que ser algo que faça sentido, que eu acredite, né? Porque para você defender uma causa, você tem que acreditar. E a partir daí a gente começou a construir, que a gente vai falar aqui, né, desse processo, mas começou com um movimento interno. A gente não pesquisou, não buscou tendência de mercado, nichos, oportunidades. E essa reflexão pessoal, o tempo foi provando que é o que tem de mais verdadeiro, né? Isso é muito louco, esse aprendizado. Como a intuição é uma questão que tem muito peso, muito valor quando você dá atenção a ela. Então o Alma surgiu daí. E Lid, você como chefe, teve algum ponto de transição para comida saudável? Sempre foi teu propósito? Como que foi? Eu tive anorexia na adolescência, então eu tive muito essa guerra com a comida, né? E eu queria muito transformar essa chance, né? De tipo, não quero comer, evito comer em algo que eu pudesse comer realmente. E eu aprendi a cozinhar ali, né? Porque eu queria preparar os meus pratos e tal. E comecei a estudar mais sobre os alimentos e entender, parar de criar essa guerra com a comida, e entender até mesmo como eles poderiam ajudar. Então, qual a forma de cocção correta, como juntar um com o outro para ter mais potencialidade. Então, acho que foi muito desse lugar, né? Aprendi muita coisa com a minha avó também, que tem muito na minha trajetória, e de transformar mesmo o alimento, porque eu vi assim os grandes chefs colocando de repente, uma planta alimentícia não convencional para decorar um prato, mas poxa, se você realmente colocasse ali dentro da preparação e juntasse com outra coisa, com outra matéria-prima, poderia trazer algo de muito interessante para a saúde. Então, foi sempre por aí, sabe? Desde dos lugares onde eu estudei, quando eu comecei há muito tempo atrás, era muito aquela onda do diet light e que não fazia sentido nenhum adoçar com sucralose e tudo mais, né? E aí eu viajava para entender mais, porque aqui no Brasil ainda não tinha essas inspirações, né, do que era saudável de verdade. Não é possível que o saudável passaria por ultraprocessado, sabe? Então foi isso. Eu acho que essa indústria do fit, né, que veio, como a gente aprendeu coisa errada, né? Como o conceito de comida saudável se perdeu. E o consumidor, ele tem ele é raso no conhecimento, né? Eu recentemente estava no supermercado e vi duas senhoras no corredor de bebidas conversando, de ter pelo menos 70 anos. E uma dizendo para a outra: olha, eu já falei para meu marido que essa Coca-Cola, essa aqui não pode, que tem edulcorante. Essa aqui pode. Então eu achei aquilo tão assim emblemático, quer dizer, uma senhora de 70 a mais preocupada em mudar melhorar o hábito, mas num nível tão raso que não abre mão do veneno da Coca-Cola. Então o consumidor, de uma maneira geral, tem isso, né? A gente tem dois caminhos para aprender: no amor ou na dor. O Alma existe para que a gente aprenda no amor, né? Eu acho que essa alimentação saudável, não sei se antigamente existe ainda esse conceito raso, mas era muito, quando eu precisar, quando eu ficar doente, se eu sou celíaca, se eu sou PLV, aí você vai procurar, sendo Comida de dieta. comida de dieta, exato, botar uma linhaça, nossa, pra quê? Não tô doente, sei lá, entendeu? Então, e depois a gente foi percebendo que é tão louco, porque se a gente for parar para pensar, comida de verdade é aquilo que lá antigamente fazia, moía-se o grão, preservava as 3 partes, fazia uma farinha boa, deixava de molho, né? Então, minha avó deixava feijão de molho, a gente deixa tudo de molho lá, entendeu? Por quê? Porque existe um porquê por trás de tudo. Então, para que a gente foi piorar aquilo que já faziam, né, corretamente? É a cultura da prevenção, né? A gente normalmente tem a cultura da correção. Ninguém para prevenir as coisas. E aí, quando você. É o aprender no amor. Quando você previne, tudo fica mais fácil. Eu acho que a mentalidade geral está mudando, né? Cris, você teve uma fala muito interessante aqui, que você falou que o Alma, ele surgiu realmente dessa inquietação pessoal e não necessariamente focando em algum nicho de mercado, né? Que ele foi criado muito naturalmente. Partindo disso, eu tenho uma questão, né? Porque hoje em dia, esse nicho da comida saudável está muito em alta. E eu quero saber, na opinião de vocês, o que vocês diriam para o consumidor conseguir entender o que é um restaurante, né?
o que que são conceitos que servem comida de verdade e o que são somente jogadas de marketing? Interessante. Bom, a Lídia é testemunha. Eu sempre tive a Lídia como uma referência para dar passos que realmente validassem a proposta de valor. O custo nunca foi uma questão primária para mim. Tá? Então a Lídia cansou de trazer, olha, temos essa oportunidade para melhorar o doce. Lídia, isso valida o que a gente está pregando? Valida. Ah, Cris, tem um problema, é um pouco mais caro, mas não importa, valida, valida. Então, assim, quando você está realmente fiel à sua proposta de valor, que você quer levar o bem de verdade às pessoas, você não pensa em custo, você pensa em benefício. O que eu diria que o consumidor não tem o hábito de fazer, leia os ingredientes. Pega um produto que ele compra, vira no verso e lê os ingredientes. Ali está a verdade do produto, sabe? E ninguém faz isso. Então, quando a gente ganhou o prêmio, por exemplo, na Naturaltech, lá com a empada com farinha de tremoço, um casal onde eu me hospedo na casa deles comprou para mim uma torrada com farinha de tremoço. E eu achei aquilo super interessante. Falei, caramba, que legal, né? Eu não sabia que já existia. Aí eu falei para ela, vamos fazer um teste? Vamos ver aonde está a farinha de tremoço na lista dos ingredientes. Era o 17º item da relação de ingredientes. Mas estava estampado na capa. E nem era usado para questão de aporte proteico, era porque dá Uma textura ali, ele é mais junto com o líquido, ela fica mais molinha, então era um produto sem glúten, e aí melhorava ali a estabilidade do produto. Sabe? Então, assim, mas estava na capa estampado. Então, assim, são essas verdades que a gente sempre defendeu. Né? Hoje a comida de verdade está muito em voga. Outro dia eu falei pro pessoal da agência, falei, cara, eu não quero mais usar o termo comida de verdade, porque todo mundo usa. Eu quero usar sabor com intenção. Sabe? Intenção é uma palavra que é muito verdade dentro do alma, a intenção de fazer o bem. Você também vê isso, jogada de marketing em restaurantes? Isso é cansativo, isso dá um negócio, isso é porque, assim, a gente sabe que o custo de se fazer com verdade, né, com os ingredientes bons, e, putz, quando vem um negócio desse, tipo dessa farinha ou qualquer outra história que a gente vê por aí, é até difícil para quem utiliza matéria-prima de qualidade se defender de que não, o meu não é esse, o meu é aquele, né? Então, por exemplo, a gente usa lá o concentrado de maçã, que tem maçã, fibra e ponto. Tem já um açúcar de maçã com frutose adicionada e tudo mais. Como é que você conta que o meu é diferente do outro, né? Então, passa muito pela educação, de novo, novamente, aqui falando do consumidor. Talvez se nós tivéssemos lá nas escolas, né, esse incentivo de aprendizado sobre os alimentos, seria muito diferente, né? Eu comparo muito eu não aprendi a reciclar na escola. Hoje eu paro para olhar o lixo, não sei quem é o verde, quem é o amarelo, quem não sei. Minhas filhas aprenderam, então já é automático. Então, talvez se a gente tivesse estudado sobre isso lá atrás, né? Enfim, seria mais fácil, mas seríamos menos enganados, né? Outro dia eu vi uma propaganda de uma sorveteria ali na Rua dos Pinheiros com uma placa bem grande, sorvete de verdade. Aí eu fico pensando, pô, qual é o conceito de você de sorvete de verdade, exatamente, né? Então eu acho que este é o desafio do saudável. Tem muitas interpretações. Às vezes, para a pessoa vai ser com, sei lá, com 0 adição de açúcar, cheio de poliol, que a gente sabe que não faz bem. Para mim, não, entendeu? Então é muito complicado vencer essa. Parece que tá todo mundo querendo chegar, assim, na superfície, né, mas, eu acho que tudo é atrás do conhecimento mesmo. Da verdade, sabe? A verdade de verdade. Eu acho isso é você acreditar nisso e confiar de que fazendo o correto, o certo, a coisa chega, o jogo vira, sabe? Então, se você não tiver essa crença, é muito difícil lutar contra o sistema onde as pessoas têm um discurso fake, tá? Mas é o que o consumidor precisa para ser convencido. Você tem que acreditar muito para poder bancar isso e não se prostituir ao longo do caminho. Nossa, Porque ingredientes mais caros, né, o alto custo ali do valor agregado, então
né? É. Quantas vezes tentaram te convencer do contrário, Nossa, né? muitas batalhas. E partindo dessa nossa reflexão, eu queria perguntar para vocês, né, qual é a importância, né, de fato, do consumidor saber o que ele está comendo, sobre os ingredientes, sobre o preparo da comida? Bom, eu acho que isso é a base de tudo, no sentido de é como um hábito, né? Você tem que saber assim qual é o benefício daquele hábito, tá? Isso vale para tudo. Qual é o benefício de dormir bem? Qual é o benefício de fazer atividade física? Qual é o benefício de se espiritualizar? Qual é o benefício de comer bem? Isso exige conhecimento, né? Você tem que sair do nível raso para você realmente entender o que aquilo vai trazer de bom para você. É aquela história de aprender na dor ou no amor, sabe? A gente criou a Alma para que as pessoas possam aprender no amor. Mas, infelizmente, na vida, o aprendizado acontece para valer na dor. Quando você tem a necessidade de ir por aquele caminho porque algo aconteceu, sabe? Então, quanto mais conhecimento o consumidor tiver, mais ele consegue prevenir e não corrigir. Isso é uma coisa que é de cada um. Assim, eu tenho um irmão gêmeo que botou um stent, então ele aprendeu na dor. Ele virou cliente do Alma assíduo, não que já não fosse, mas mais assíduo, porque ele foi obrigado a isso. E eu brinco com ele, eu falo assim, graças a Deus, eu tô aprendendo no amor. E tem que se cuidar, não tem como. E a gente vai chegando no ponto da vida que a nossa máquina não funciona mais da mesma maneira. Então não dá para manter o hábito do jovem quando se chega a 40, 50 a mais, sabe? Então assim, quanto mais ele tiver essa preocupação, essa consciência do que faz bem para ele, buscar o equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que eu gosto muito para a vida e define bem o Alma. A gente não é um conceito piega, chato de radical, saudável. Não, a gente traz indulgência, traz sabor, traz verdade, sabe? Juntar o útil ao agradável. E veneno todo mundo tem, eu acho que tem que ter. Chutar o balde de vez em quando faz parte da vida, não fica chato, né? A gente cresceu com aquela história de fazer dieta é chato. Não é chato, é fácil demais. Reduz, não precisa cortar. Hábito. Hábito. Eu lembrei aqui da minha filha mora fora, faz faculdade na Espanha, e aí lá a gente fazendo as contas do mês, né, para mandar dinheiro, ela assim, olha, eu mudei meus hábitos alimentares, agora eu tô comendo saudável, mas isso tá dificultando a minha vida, porque tá mais caro, né? Aí eu falei, filha, olha com atenção, lembra que você parava no pronto-socorro todo mês por conta dela, tem várias questões respiratórias, você não tá indo mais, então você não vai. Eu deixo de comprar remédio. Aí ela falou: "Nossa, é mesmo?". E aí agora passou a correr 10 quilômetros do nada, não é do nada, a máquina dela tá funcionando muito melhor, né. Então eu acho muito isso, de prestar realmente atenção, né. Ela tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Gente, eu juro, ela tá morando fora há 3 anos, uma menina que não colocava na boca mesmo, alface, tomate, imagina eu. Com a mãe que tem como, né? Me imaginou. Ontem ela me mostrou, mãe, olha meu almoço, quinoa, lentilha, folhas, eu gente. Caiu a ficha. Então eu acho que isso, e ela tá vendo a diferença para ela de tudo isso, né? Ali te fala uma coisa muito importante. Quando você sente no teu organismo a mudança, a primeira vez que minha mãe comeu no Alma, no dia seguinte ela me ligou e falou assim, meu filho, a minha digestão foi completamente diferente. Eu falei, você está entendendo os efeitos, mãe? Quando você tira o veneno, o refinado, o conservante, o teu corpo processa diferente. Você sente a diferença. Então, essa sensibilidade, quando você começa por esse caminho, é caminho sem volta, porque você não consegue mais voltar para aquele hábito antigo, porque você percebe em você o benefício e a melhoria que tem. Ontem foi engraçado, eu estava fazendo uma reunião num parceiro logístico, né? E aí ele virou, eles fizeram uma degustação da minha marca de sorvetes, né? E aí ele falou assim: eu ainda gosto mais daquele lá, porque é mais doce pro meu paladar, o teu falta um pouquinho de dulçor daí. Aí eu falei assim, vai chegar uma hora que você vai preferir o meu, ele já chegou, meu médico já passou uma lista de várias coisas que eu não posso mais comer. Eu falei, então tá aí, ó, pronto, é isso. Muda mesmo. E é legal que a gente vê que as pessoas estão mais abertas a isso. Eu acho que é, Totalmente. como a sua filha, por exemplo. Como tudo na vida é disciplina. É disciplina o nome do jogo, sabe? Você tem que. Quando você quer, a disciplina não é difícil. Porque você quer. Então é um movimento natural das coisas acontecerem. E é leve, não é forçado, sabe? Então, assim, acho que
A gente tem que desmistificar essa quebra dos hábitos como sendo algo muito leve, natural. Eu acho que as pessoas estão mais abertas, mas ainda, infelizmente, tem gente fazendo saudável que não é tão gostoso. E isso acaba impactando em quem faz gostoso. Ah, esse negócio aí não vou querer experimentar, não, e tal. Ou trazer alguns rótulos, né? Por exemplo, por mais que um produto seja vegano, não fala que é. Depois que a pessoa experimentar, fala, nossa, que incrível, maravilhoso. Senão você fala, quer experimentar tal coisa vegana? Não. Quer Tabu experimentar? chega Até a barreira. Quer experimentar tal coisa Exato. sem açúcar? Não, né? Tem gosto de que é isso? De alface, né? Então, é isso. Ter que botar na boca do consumidor aquilo que é gostoso. Exato. E vamos falar um pouco sobre a influência do guia alimentar para a população brasileira, no projeto do Alma, no cardápio do Alma. Tá, eu posso falar? Por favor. Vou trazer eu tenho um instituto sem fins lucrativos que trabalha com a alimentação das escolas públicas do país. Então, com a mudança do cardápio, com essa questão educacional. E aí, desde sempre, eu trouxe isso para o Cris, né? Porque é muito louco. Por mais que a gente esteja falando de um restaurante, a gente esteja falando de uma escola pública onde são 64 centavos por dia para alimentação de uma criança, no fundo, esses mundos eles se comunicam, né? Então, assim, a questão de não descarte de alimentos, a gente utilizar o alimento de forma integral, cascas, talos, sementes, né? Que é algo que lá é muito necessário e que num restaurante poderia estar indo para o lixo, mas que existe esse aproveitamento integral porque precisa ser feito, é comida, não pode parar no lixo, né? Então eu sempre trouxe isso para o Cris, disso ser um ponto guia para a gente, sabe? Porque o guia da alimentação para a população brasileira é incrível, é lindo, é maravilhoso, mas não muito executado. As pessoas nem conhecem, é um livro de fácil acesso, é só baixar, né? Mas eu acho que sempre tive isso como guia, né, Cris? Eu sempre trouxe isso de tipo, não vamos desperdiçar, vamos olhar para o que realmente importa, vamos olhar para o alimento de forma simples, sabe? Não precisa ser o óbvio, né? Tem coisas que são diferentes, como essa proteína à base de tremoço, que foi um insumo difícil de trazer, inclusive, e tal. Mas, assim, o básico, a base, é o guia. Mas olha que interessante isso, isso realmente a Lide sempre foi uma defensora e eu sempre abracei essa causa. E quando você abraça uma causa, você acaba tendo os benefícios que não eram a razão primária, mas que acaba acontecendo. A gente trabalha com insumos mais caros. Essa mentalidade nos ajudou a equilibrar os custos por trabalhar com insumos mais caros sem ter que precificar mais alto para o consumidor. Isso é um benefício. A gente não fez isso por causa da precificação, a gente fez isso porque tinha que fazer por causa da consciência. O benefício é você conseguir equilibrar teu custo. É a ordem, onde você coloca o peso e o valor naquela ação, sabe? Então isso eu sempre ouvi muito a Lide nesse aspecto, pela história que ela tem. A primeira vez que a gente apresentou, que eu conheci a Lide no workshop, que eu falei o briefing do Conselho do Alma, eu lembro das palavras dela até hoje. Ela falou assim, eu gostei muito do que você falou, isso não é comum hoje em dia, é raro. Tipo, a ideia do Alma, o conceito, o que a gente queria trazer para o mercado. Eu lembro isso até hoje, das tuas palavras. Eu vou falar uma coisa, eu já fiz mais de 50 restaurantes por aí. E eu posso dizer, se alguém virar e perguntar para mim assim, qual é aquele que você tem certeza absoluta que nunca trocaram ingredientes desde que você fez o cardápio? É o Alma. O Cris tem muito isso, né? Então, assim, e assim, qualquer coisa, né, Cris? Olha, Cris, isso aqui é melhor a gente trocar por isso. Ele na hora ouve, sabe? Então, e até mesmo o chefe da produção hoje, o Emerson, ele toda vez que falta um insumo e ele precisa substituir por alguma coisa, ele me manda o WhatsApp mostrando esse aqui pode. Então tem muito essa questão enraizada, não tem como Enraizado, mudar não tem como aquilo mudar, que é inegociável. isso mesmo. Já aproveitando isso, quero pegar esse gancho dos critérios desses insumos, dos ingredientes. Quais são? O que entra, o que não entra? O que nunca entrou? Vamos lá. Refinado, ultraprocessado, conservante, Aromatizante. aromatizante, né?
Quando a gente construiu, assim, a gente quer criar um conceito saudável, de verdade, indulgente, com muito sabor, vamos costurar isso, né? E foi interessante que a gente fez um workshop, a gente contratou vários chefes de diferentes especialidades, fizemos as receitas, testamos, validamos, e aí a gente escolheu a lead e o outro chefe, a gente levava eles todo mês para o Rio para adaptar as receitas iniciais para aquilo que a gente queria no conceito, né? Isso foi durante meses, né, Lid? Nossa, muito. E E a- eu lembro que eu perguntava, porque eu faço muito restaurante sem glúten, sem leite e tal. E eu perguntava isso pro Cris, né, se isso talvez fosse uma bandeira. Apesar de que, né, eu sempre tive a questão da socialização através da comida. Só que, infelizmente, a gente sabe que para manter um negócio de pé, poxa, hoje a gente tem 1% da população celíaca, né? Até dói eu falar isso, porque a gente deveria pensar mais. Bom, se bem que a gente faz bastante coisa, né? Sem isso, sem aquilo. Mas ele sempre falou: eu quero alimentos de qualidade, a tal da comida de verdade, né? Isso sim é um guia. E juro, é tão inegociável e tão enraizado que sei lá, às vezes quando eu levava pro restaurante alguma coisa, assim, ai, vamos hoje comer tal com bolinho para os funcionários. Olha, chefe, pode isso? Eles mesmos puxavam a orelha, né? Então é um negócio que realmente é inegociável mesmo. É Tá negociar. ali com eles, né? É aquilo que eu falei, quando você acredita, nossa, é fácil de defender, porque você sente na alma mesmo, tá? Então, nunca foi uma dificuldade. A dificuldade é a batalha de você sobreviver nesse mundo que a gente tem e você defender essa causa, como eu te falei, sem desviar o curso, né? Acreditando na tua verdade, acreditando que esse jogo vira se você é fiel a isso, né? Isso vale para a vida, né? Qualquer coisa, qualquer aspecto. E tem uma coisa muito legal também que me chamou muita atenção para participar desse projeto, né? E a gente falando novamente sobre educação. Eu sempre quis trazer isso para os funcionários, né? Então, tipo, entender por que tá fazendo e por que ele não pode fazer na casa dele. A gente está falando de aproveitamento integral dos alimentos, a gente está falando, né, de coisas e é muito louco, porque como todo mundo vinha de uma linha tradicional, foi tudo novo para todo mundo. E aí várias vezes falavam, eu levei isso aqui para minha casa, agora eu não jogo fora, eu não descarto, eu entendo melhor a combinação dos alimentos, né? Então eu acho que Você contribui, né, para melhores hábitos na vida deles, em casa, exatamente. Vários deram depoimentos, emagreceram, comeram melhor, assim, porque viam o que a gente fazia lá. Então, de uma maneira indireta, você acaba também contaminando o teu ecossistema ali. Exatamente. inclusive até mesmo essa questão do projeto social, a gente fez ação lá no Rio, que o Alma fez questão de levar alguns funcionários para ver o que acontecia ali nas escolas. Então eu acho que é muito sobre isso, né? E é louco, porque eu acho que é uma coisa tão inegociável que lá você não precisava de esforço. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo ali, entendeu? Não, isso não pode, isso pode, isso sim, isso não, melhora. E eu acho que o mais impactante de tudo é que eles provam, né, tudo, e eles entendem que tem muito sabor. Então não tem o que falar, né? Contra fatos não há argumento. Não há argumentos. O desafio era como é que a gente faz essa comida saudável, gostosa. Esse foi o grande desafio. E com toda a modéstia, a comida do Alma é muito gostosa. Quem provou valida o que eu estou dizendo. Porque essa era o princípio. Não adianta ter um discurso lindo, romântico, se a comida não for gostosa, esquece, não vai para frente. Então a gente tinha que quebrar esse paradigma também, né? E tem um outro ponto também. Você falou que pode, que não pode, né? O que é. Acho que algo que sempre guiou foi a questão da inovação. Sem dúvida. Então, assim, o que não tem, e eu adoro esses desafios. Eu adoro. Eu não gosto de fazer nada que tem alguém fazendo. Então, o que ninguém tá fazendo? Por exemplo, essa proteína de tremonço. Eu ouso dizer que não existe alguém fazendo isso no país, né? Eu nunca tinha ouvido. Né? Então, as pessoas sabem que tremoço é umas proteicas e tal, mas como é que você faz para fazer uma empadinha com isso? Pra fazer uma empanada, né? Então, pães, né? Então, eu acho que essa questão da inovação também foi sempre um guia, né? Sempre foi um pilar de diferenciação do Alma, né? Ser diferente, né? Fazer o que ninguém faz, ser verdadeiro, sabe? Trazer realmente a intenção para a proposta de valor, para as boas práticas.
E a inovação é uma das coisas que realmente sempre foi um pilar de posicionamento da marca. Esse prêmio da Naturaltech é uma clara demonstração disso, onde a gente entrou, né, de uns 48 do segundo tempo, a Lid me mandou uma mensagem, olha, teve uma marca que desistiu lá no grupo da Locale, se inscreve lá. Aí eu me inscrevi, a gente foi aceito, aí a Lid falou assim, agora vamos escrever a empada para o prêmio. Eu falei, Lid, a gente nem fez a empada ainda. A gente vai fazer, vamos escrever. Então a coisa foi assim, acontecendo, e quando a gente viu, a gente ganhou o prêmio, assim, meu Deus, que bênção divina, sabe? Foi uma... Eu costumo dizer que esse prêmio, ele foi uma bênção de Deus para toda a batalha que a gente vem enfrentando na validação do conceito, na defesa do conceito. Porque são tantas provações que você passa ao longo do caminho que aquilo ali abriu as portas para o Alma, sabe? Aquilo validou o conceito no mercado. Realmente para as pessoas olharem, opa, esses caras são diferentes, que estão fazendo alguma coisa que ninguém está fazendo. E quando você tem uma comissão jogadora de médicos e nutricionistas que escolhem uma marca pouco conhecida, disputando com grandes players, isso para mim foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Não é o primeiro lugar, não é isso. É a validação da proposta de valor do Alma. E eu acho que tudo teve seu tempo, até porque o Alma pivotou um negócio, sai de restaurante para B2B, e aí nesse momento vem essa premiação, que é muito importante hoje, inclusive para você bater a porta do varejo e falar, olha, isso traz um peso muito grande, né? Então, é que tinha que ser no momento certo. Eu escutei hoje uma mensagem que fala sobre saber esperar. Vou te mandar. É a coisa mais linda que tem. Manda para mim também. Vou mandar. É lindo, né? Ele fala assim que você saber esperar não é você desistir, é você confiar que a coisa vai acontecer. Então, isso é tão simbólico isso, porque não é, às vezes, como a Lid falou, não é no teu tempo, é no tempo que tem que ser, porque a gente não tem as respostas. A única coisa que você tem para realmente se manter fiel é você acreditar, confiar que vai acontecer se você estiver sendo leal, íntegro, honesto, sabe? A coisa acontece. Esses são os valores da vida, não tem como dar errado. Eu queria voltar só um pouquinho numa coisa que você falou e me chamou a atenção, porque ele vai muito de encontro com uma pergunta que a gente tem aqui. Que você falou dos seus funcionários, que você levou um bolinho e o pessoal, Lid, mas pode. Eu queria muito bater nessa questão da sobremesa, né? Porque tem muita gente que fica com medo do doce por conta de caloria, por conta de ultraprocessado e acaba só pensando em sobremesa saudável, fruta. Como que o Alma vai além? Bom, eu vou falar uma coisa. Tem uma marca de sorvetes. Pensa que o sorvete é o quarto pior produto ultraprocessado que existe no mundo, e aí a gente transformou em algo diferente. Então, eu acho que também ali sempre foi essa questão. Mas me dá uma raiva dessa frutinha. Como é que é? Abacaxi com sei lá o quê, ou uma salada de fruta, né? Exatamente isso. E aí, inclusive. Como o Alma sempre foi um restaurante que acolheu vegano, vegetariano, isso e aquilo, né, Cris? Por isso Alma com 2 L's, é AOL. Então, tipo assim, pô, não dá uma fruta pro cara, vamos fazer uma cheesecake pra esse vegano, entendeu? Vamos fazer um bolo de chocolate. Então, eu acho que é sempre muito isso, porque, claro, o Cris sempre bateu na tecla da saudabilidade, mas com indulgência. Então, trazer uma frutinha não é. A gente nunca tem fruta no cardápio de É sobremesa. verdade. Nunca tem. Verdade. Tinha mousse, tinha brigadeiro, cheesecake, torta de banana, torta de maçã, pudim de leite de castanha, nossa. Assim, Leite condensado. Leite que a gente condensado. faz sem leite, então... É viável, né? Nossa. Super, eu acho que falta... Não é que falta conhecimento, porque as pessoas podiam buscar esse conhecimento. Eu acho que ninguém quer, entendeu? Então, tá bom, a gente faz diferente. Quero saber, eu acho que vocês já trouxeram isso aqui, né? Mas eu queria saber da preocupação também, né, com a redução de sal, de gordura, de açúcar, porque até então o que sabemos é que isso que dá o sabor. Como que vocês equilibram? O alimento, ele tem um sabor, né? E a junção deles também tem sabor. Por exemplo, você vai preparar um simples ovo mexido pela manhã.
por que raios vai colocar um monte de azeite e um monte de sal? Já experimentou como entendeu? Porque eu acho que culturalmente é isso, tá faltando isso. O tal do glutamato monossódico, né, que tem a sua razão de existir também, né? Então eu acho que foi mais uma combinação de ingredientes mesmo, né, que trouxe esse sabor, sem precisar extrapolar em nada. E também educar, eu lembro, veio a cabeça aqui uma vez um amigo meu, estava no Alma, foi almoçar comigo, e ele, vamos tomar uma caipivótica? Vamos. Eu falei, eu quero uma de limão com açúcar. Eu falei, Marcão, toma sem açúcar. A de limão, toma sem açúcar, experimenta. Deu um golinho, fez a caretinha, deu o segundo, terceiro, eu falei assim, daí, dá para tomar sem açúcar. Eu falei, tá vendo? Aproveito para perguntar dessa questão de aproveitamento dos insumos sobre os fornecedores. Como que vocês escolhem esses fornecedores, né? São produtores locais? Vocês têm um equilíbrio de talvez grandes fornecedores e pequenos? Você tocou na palavra, um equilíbrio. Aquilo que a gente pode comprar localmente, a gente faz. Outras coisas não. Então é aquela história de você escolher as suas batalhas, né? Tem que escolher a batalha, porque o meu irmão me falava muito um ditado que eu adotei para mim, o ótimo inimigo do bom. Então, chega no bom e vai aprimorando ele, sabe? Então, tudo aquilo que a gente pode comprar direto, a gente compra direto e outras coisas não. E tá tudo bem. A gente definiu lá atrás, ó, o que não pode negociável? Refinado, conservante, ultraprocessado. Frango é algo que ele toma muito cuidado. Frango é da Corin. Nunca abri mão disso. E a gente nem fala para as pessoas. Até a gente não faz uso disso. Olha que loucura, né? Então, tipo, um peito de... Vamos falar sobre a empadinha de frango. Talvez a do Alma tenha um custo maior por isso, mas não é nem falado. Mas tudo bem, porque ele não quer... Ele quer fazer, né? Então... Tem alguém lá em cima olhando o que eu faço. É isso que me dá força. Se você acredita nisso, ninguém te abala. Ninguém te abala. É a tua verdade, que você está sendo leal com a sua verdade. Sabe? Não é fazer. Poderia, porque a gente faz isso. O frango é da Corin. Ele poderia anunciar. Eu já tive sinal verde deles para poder estampar a marca deles no que a gente faz com o produto deles. Mas, assim, porque está dentro da nossa proposta de valor. Conta essa história dessa trajetória do Alma, que era um restaurante, agora é B2B, porque talvez as pessoas que estejam assistindo não sabem, não é? Não estou entendendo. Não estou entendendo exatamente, porque eu acho que eu estou partindo aqui de um princípio que todo mundo conhece a história, mas vamos voltar um pouquinho. Tá. A gente nasceu como restaurante porque, como eu te falei, eu queria a experiência sensorial na hora de introduzir o conceito no mercado. Mas também, desde o momento de construção do conceito, sempre foi muito claro que para alavancar o conceito seria através do B2B, né? Diferente do Outback, que eu trabalhei muitos anos, né, que ele multiplica, expandindo unidades, o Alma não tem recurso para ele. Então, como é que você expande? Vendendo produto para o maior número de pessoas possíveis, como através do B2B. Então, o que a gente queria? Através do restaurante, consolidar a marca no mercado e, a partir dessa marca já conhecida, agora a gente dá o próximo passo, que é levar a nossa comida para o maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, isso aconteceu. Começou nessa conversa com a Lid, lá em março de 24. A gente fechou o restaurante em agosto de 24. Eu tive uma questão pessoal que eu tive que interromper essa trajetória durante 10 meses. E em maio desse ano... que a gente resolveu, não, tá na hora de realmente retomar a história do B2B. Ele pausou, mas a gente conseguiu, né? Obviamente, sempre precisando da validação dele para absolutamente tudo, mas a coisa continuou, né? Tanto que não se perdeu. Não se perdeu, essa transição que ela deu uma pausa, mas o negócio continuou. A cozinha de desenvolvimento continuou, o delivery lá nessa cozinha continuou. Quando veio a Naturaltech acontece em junho. Quando veio a Naturaltech, ele volta em maio, agora é a hora. Agora é a hora. A gente já tava com os produtos prontos. Então... Sabe, e aí a gente lançou o e-commerce no Rio de Janeiro, ele atende Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo a gente está no Trela, em outros pontos de venda, mas tem a ideia que a gente agora, para 2026, a gente tem um local... logístico aqui para poder concentrar toda a parte de armazenamento e distribuição para o B2C, né, aqui em São Paulo também, quiçá produzir aqui em São Paulo. Então, porque São Paulo muda o jogo, verdade é essa. Eu sou carioca, mas eu costumo falar que eu sou um paulista que nasceu no Rio de Janeiro.
Porque aqui as coisas acontecem, aqui as oportunidades existem, aqui é muito rápido, aqui o perfil de consumo para o nosso produto ele existe. Então, assim, é o que tem mais coerência para mim começar por São Paulo. Toda a minha prospecção B2B é São Paulo. Doido isso, eu não fiz Rio de Janeiro. Eu estou no Rio, eu moro no Rio, mas eu prospecto de São Paulo. De maneira muito assim, muito clara para mim. Então, assim, o próximo passo é realmente trazer uma estrutura para cá, porque daqui que tudo sai, não só para São Paulo, mas para as outras capitais, né? E eu uso muito a história da Lead e do Roomies como uma referência. A Lead está um passo na minha frente. Então, eu consulto muito a Lead, porque para mim ainda é muito novo. Ela já tem uma bagagem nesse processo. É que a gente está numa cadeia logística muito difícil, que é a congelada, a minha congelada plus, né? É mais ainda. Né? Cheguei bem em Belém ontem, graças a Deus, a Amém. mercadoria chegou bem. E eu acho que é muito esse aprendizado do que dá para viajar, do que não dá, né? Aonde, como é que eu faço para chegar lá em Brasília? Ó, Cris, tá aqui, esse cara faz, né? Porque é muito, a logística é muito complicada. Eu perturbo muito a Lid e o marido da Lid, o Marcos, porque o Marcos que lida com isso, porque para mim é novo. E eu sou sozinho nessa batalha. Então, assim, eu gosto de ouvir, aprender, porque eles já sentiram essa dor da expansão, né? Então, assim, eu falo que a Lid é meu anjo da guarda, né? Eu não dou um passo sem consultar a Lid. Mas às vezes o anjo da guarda dá umas erradas, tá? Porque, assim, ele é muito claro nas coisas que ele quer. E isso eu acho que... Vou citar um exemplo bem bobo aqui, mas não é nada bobo. Eu não estou satisfeito com essas embalagens das refeições. Ele não tá. Eu falei, Cris, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, vamos com elas, vamos e tal. Hoje em dia existe um certo desafio nessas embalagens, então não dá, né? Então, quando eu trago para ele, fulano falou que se mudar a embalagem, entra em tal lugar. Eu não sei como ele não fala para mim, porque eu falaria para ele, ele não fala para mim. Tá vendo? Eu avisei, essa embalagem não tava. Não, mas é você trazer para praticidade. Cris, o que ela falou para mim? Vamos botar para rodar e a gente troca depois. A gente aperfeiçoa depois. Então a gente vai trazer uma melhoria. Isso aquietou minha ansiedade, meu coração. Eu falei assim, é verdade, porque a gente precisa rodar com essa refeição. Tava pronto, Tava tudo pronto. Quer dizer, Só vai que- atrasar o processo por causa do meu preciosismo? Não. Então eu não posso também ficar querendo o ótimo a todo momento, porque a gente não sai a gente fica queimando pneu, sabe? É Então, coisa de gente perfeccionista mesmo, né? Que Total. só deixa fazer é se o tá seu perfeito. filho, né? Então, E às vezes é no processo. no processo. E às vezes eu trago até exemplos meus para ele. Eu Isso. falo assim, Cris, olha, eu queria tanto ter o selo tal na minha embalagem de reciclável, mas não tenho, porque eu escolhi a batalha que eu vou lutar. Então, vai e depois você melhora, sabe? E que doido, né? E agora a Lid trouxe uma oportunidade para gente de um B2B, aonde a gente está fazendo mock-up dessa embalagem para esse possível cliente que vai servir realmente para, quando acabar o estoque do hatch, a gente já vai ter esse processo iniciado. Então, nada é à toa. Nada é à toa. É só você ter a calma de saber, sabe, de entender, calma, faz sentido o que ela falou, vamos começar desse jeito. Tá bonitinha, é só na hora de abrir que às vezes tem um incômodo, mas tá bonitinha. Todo mundo elogia. E, enfim, e tá tudo bem. Tá funcional. Tá funcional. Tá tudo... Vendeu, entrou no Sim, mercado, sim. todo mundo conhece, então vambora. É alma com calma, né? Alma... Alma com calma, exatamente. Meu lado não existe, pelo menos o que eu tô pegando aqui. Mas é isso. Ele tenta trazer um equilíbrio, acho que é isso. Calma. Eu até tentei registrar a marca, que é C''alma, né? Calma, né? É com alma, calma, exatamente. Dá pra brincar com as palavras. E vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade agora? Eu queria saber qual é a parte que vocês fazem em todo esse conceito, né? Para não melhorar, né? Para não impactar tanto no meio ambiente, porque a gente sabe que um dos maiores problemas do meio ambiente hoje em dia é a alimentação, os ultraprocessados, o agro, enfim. Qual é a parte de vocês nisso? Olha, desde o começo, essa sustentabilidade sempre foi uma coisa que fazia parte da construção dos valores, né? Então, a começar pelas embalagens, Isso. a começar pelo aproveitamento integral dos insumos, com tudo aquilo que a gente podia fazer, não trabalhar
com carne vermelha lá atrás. É. A gente nunca teve refrigerante no Alma. Então, assim, tudo aquilo que a gente conseguia trazer para a prática, né, para o mundo real, que fazia sentido, que era viável, a gente botou em prática, sabe? A gente trabalha com ultracongelamento. Ontem eu estava numa cozinha fazendo os testes, e aí essa Nutri falou assim: Cris, temos um desafio aqui, né? Esses plásticos dos processos são embalados a vácuo. Eu falei, de fato, esse é um desafio, mas dentre tudo que a gente traz, isso é um ponto a melhorar. E a gente está sempre buscando alternativa. A partir do momento que tiver alternativa, a gente vai seguir. Então, assim, é aquela história, aquieta o coração, o perfeito só lá em cima, e a gente vai chegando cada vez mais próximo daquilo que a gente considera ideal, sabe? Então, assim, é um processo de evolução constante, ele não para nunca, né? Como é que você pode agregar valor à questão sustentável? Eu acho que até a questão lá no restaurante, né, de não ter nada descartável, né, isso era muito pensado, até mesmo a embalagem que vinha, matéria-prima, sabe? Eu brigava muito com isso. Pô, esse fornecedor ele pode ser incrível, mas essa embalagem não rola, não funciona, né? Então, essas embalagens hoje que a gente utiliza, elas têm selo, certificado, né? Então, aonde a gente consegue fazer é isso, né? E passar essa mesma consciência para os colaboradores, né? Principalmente o que a gente já falou aqui várias vezes, essa questão de aproveitamento, enfim. E sem ser piegas no discurso ecológico, mas, nossa, que coisa mais perfeita do que a terra, tudo que ela oferece pra gente, sabe? Quando você olha, esquece a questão comercial de ter uma marca, né? Pensa nos valores pessoais, né? Pensa no que você faz na tua vida. Eu na praia com a minha esposa, a gente anda com um saquinho de lixo, catando lixo, sabe? Já que a gente vai caminhar, é impressionante, que a gente sai com a sacola cheia. Então, se cada um faz uma pequena parte, o mundo seria muito melhor. Eu acho assim que não tem certo e errado, mas eu vou citar um exemplo. Eu conheci há pouco tempo atrás uma operação que ele tem como pilar a sustentabilidade. Então, o teto é não sei o quê, aí a embalagem é tal, não sei o que lá. Só que daí a comida que é servida dentro é cheia de ultraprocessado. Mas ele tá bem feliz com o discurso dele, calmo, tranquilo, de que o que eu quero é ter a parede que é onde eu vou plantar as coisas. Ele faz muito bem isso, a questão do descarte do lixo correto, ele leva e vira adubo, isso é realmente incrível, ele tem até um prêmio disso. Mas daí tem a parte do que é colocado dentro, eu não tô falando, é só tipo, ele usa ultraprocessado, usa açúcar, usa, enfim. Então é muito louco, porque no final do dia, se você for ver, né, essa questão da busca do equilíbrio, da gente contribuir para o planeta, pô, aonde é que tá ali na balança final isso, né? A gente agora vai ter uma COP30, né, aonde todas essas questões são discutidas. Nós soubemos, inclusive, né, os meus, que eu falei que Belém, os meus sorvetes chegaram lá ontem, a gente vai participar. E o que é legal é porque existe essa preocupação, tem uma operação que é sem glúten, sem leite, sem, mas, pô, às vezes você pensa, pô, por que só uma operação? Por que não fazer do negócio todo, né? E olhar mais para essa questão. Então, eu acho que é muito um equilíbrio, tá? Legal, você tem lá o teto, não sei o quê, mas e o que você tá colocando dentro desse prato, né? Então, aonde, se a gente for no final do dia botar na balança, a gente tá contribuindo mais. O mundo ideal é fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas esse mundo ideal muitas vezes não vai existir, né? Eu queria bater na tecla do aproveitamento integral dos alimentos, né? Porque isso gera menos lixo. Você como chefe, né? O que você pode falar sobre isso? Sobre essa questão de usar talo, semente, né? Coisas que muita gente nem imagina. E muitas vezes, na grande maioria, os nutrientes estão mais concentrados em semente, em cascas, do que no próprio alimento, né? Então, por exemplo, lá, a gente não cozinha com água, cozinha com caldo de legumes. Esse caldo de legumes é feito completamente com o aproveitamento integral dos alimentos, que muitas vezes as pessoas falam errado, né? Reaproveitar. Não, você não está reaproveitando nada, você está aproveitando integralmente aquilo que está sobrando. E até mesmo, de novo, falando sobre os colaboradores, quantas vezes eles inventavam
água saborizada com a casca disso, daquilo, para servir como a água lá no restaurante, né? Ou mesmo fazer para eles ali. Então, e vinham todos orgulhosos. Olha, isso aqui eu fiz com a casca da banana, né? Então, é uma. Na minha cabeça, como chefe, consultora, sempre foi assim: cada pedacinho jogado no lixo de qualquer coisa que é alimento é uma moeda de 1 centavo ali do dono do restaurante, né? Então, no fim do dia, se você pega um lixo daquele, né, você vai. Primeiro, você está jogando comida fora. E o quanto você consegue economizar também com isso, né? Tem assim, se eu fosse presidente do Brasil e me falasse, você tem que botar todo o teu orçamento em um ministério, eu botaria no Ministério da Educação. Acho que o maior problema do nosso país é a educação. Eu sou filho de... os meus avós são alemães, eu sou um de 5 filhos homens, então você imagina minha mãe educar 5 filhos homens com uma diferença de idade de 4 anos do mais velho para o mais novo, que eu sou trigêmeo. Meu Deus do céu. Então a minha mãe era o seguinte, a gente se servia na mesa e, imagina, criança, adolescente, prato de estivador. Eu falei assim, meu filho, que coisa feia, repete, né? Não vai sobrar, não. Aí chegava no final, você não aguentava comer. Cristiano, mãe, não aguento mais. Ah, não tem problema, pode levar o prato dele. O meu prato ia para a geladeira, aí chegava o jantar. Você quer jantar? Vamos terminar o almoço. O prato ia da geladeira para a mesa, terminava o almoço para jantar. Minha mãe não admitia jogar a comida no lixo. Isso é educação, sabe? Então, quando você tem esses valores, você aplicar isso no teu negócio é uma coisa que você aprendeu como valor e não ser politicamente correto. É muito diferente esse approach, sabe? Quando é um valor teu, você acredita, você realmente defende aquilo daquilo que você consegue fazer. No início, como a gente transformou a receita de alguns chefes, né, e tal, tinha muita coisa que me dava uma aflição, que era tipo, tá, mas ô Cris, olha, a gente tá usando isso aqui, tá, vai jogar isso fora. Ou que tem que cortar regularmente, e Aquelas bordas. tudo sobra. Então, tipo, qual é o sentido de você ter todo esse direcionamento e tá acontecendo isso aqui? Essa receita pode ser incrível, mas não funciona pro sentido do negócio, né? Sim. Então, sempre muito pautado nisso. É verdade. E quanto à questão das pessoas com intolerância, né? Porque parece que cada vez mais as pessoas estão mais intolerantes a alguns tipos de alimento, né? Principalmente o glúten, lactose. O Alma está preparado para receber esse público também? Vocês têm alguma Vou falar influência? uma parte ali de falar outra. Tá. Tá? Como eu falei mais cedo, pega o nome do conceito, alma com 2 L's, né? Então, a gente queria construir uma proposta inclusiva. Como assim? Eu queria botar numa mesa o diabético, o vegano, o intolerante à lactose, o sem glúten. Como a gente é uma cozinha contaminada, a gente não pode falar que a gente é sem glúten, né? Por causa disso. Então, assim, naquilo que a gente conseguiu unificar, você não consegue abraçar o mundo todo, mas você consegue abraçar 90%, você consegue. Então, assim, é a escolha de batalha. Então, a gente queria trazer, porque muitas vezes é uma barreira para um grupo, eu não vou lá porque não tem opção para mim. Porque eu tenho intolerância à lactose, eu não, sabe? Então, a gente teve esse cuidado na construção. O problema do sem glúten para o Alma é a cozinha contaminada. Que a gente tem produtos que não são fonte de glúten, mas a gente não pode falar. Hoje em dia não dá mais, né? Antigamente a legislação era pode conter traços de. Isso é algo que a gente discute bastante. É verdade. É uma Discussões recentes. É uma pauta. Porque o que acontece o Cris, ele fala isso, pô, mas o meu produto não tem, mas tem, né? Antigamente a gente poderia falar, pode conter traços de. Hoje, ou é ou não é, ponto final, né? Então, assim, tem que entender também as batalhas que decide lutar. Por exemplo, o meu sorvete, ele é apto para celíaco e a PLV. E o custo que eu tenho para laudar mensalmente tudo isso, né? E assim, eu vou falar uma coisa com toda a certeza do mundo. 90% das marcas que falam que são sem, não laudam, não fazem, e isso é realmente um grande problema, porque se um celíaco comer, vai passar mal. Gente, você mexe com a saúde da pessoa. Exato. Deus. E eu falo isso com absoluta tranquilidade, então eu sempre falei isso para ele. Como a gente pegou um restaurante que já tinha uma operação
E agora na cozinha de produção também já tinha, mesmo que ele quisesse fazer, o local é contaminado, né? Então, enfim, o que a gente está fazendo agora é o seguinte: nos próximos produtos, a gente está desenvolvendo parceiros terceiros que são laudados e que já fazem produtos sem, para que os nossos novos desenvolvimentos já estão sendo pensados nisso, para que ele possa abraçar também esse público celíaco, enfim, tudo mais. Mas desde o início, eu trouxe muito essa preocupação, Cris, mas o sem glúten, o sem leite. Então, se a gente for parar para pensar assim, sem fazer conta, 80% das preparações do almoço são sem alimentos que contenham glúten, mas acaba tendo aí essa contaminação cruzada. Mas, contudo, todavia, entretanto, vou defender. A gente tem um pão, por exemplo, que a gente usa uma farinha que vem lá de Goiânia, que ela contém as 3 partes do grão. Então, germe, endosperma, farelo. Não é uma farinha de trigo refinada. É porque, assim, se a gente for pensar na história, a farinha de antigamente era muito boa. O que aconteceu foi que houve refinamento para durar mais tempo na prateleira, porque o que é integral, pedaços, o bicho gosta de comer, então dura menos. Então, até isso, quando a gente parou, beleza, então aqui esse pão a gente vai fazer com glúten. Tá, mas essa farinha tem que ser uma mega farinha, e aí foi onde a gente foi buscar, que é moída em moinho de pedra e tudo mais. Então, mesmo aquilo que contém, no caso sei lá, é muito pouco, né? O pão, enfim, é pensado. Não vai pegar qualquer farinha refinada. Ele vai... Compensa, né? Sim. Então, assim, o cara que tem uma pequena intolerância, ele pode comer. Mas, como a legislação manda, é igual a questão da gordura saturada, da lupa, né? A gente tem produtos com a lupa de gordura saturada, contém gordura saturada. Agora, é a gordura boa. A gordura que vem do coco, Sim. que vem da castanha de caju. Mas você tem que ter no rótulo, você não pode explicar aquilo. Aí você explica, né? Você olha os ingredientes que você consegue ver que a gordura é boa. E é louco, porque como a gente faz com verdade, eu acho que ultimamente tem muita gente vendo aí na internet, né? Ah, tal marca é fake, tal marca não tem um aporte proteico tal. Eu não sei como essas pessoas conseguem dormir, mas sempre foi muito isso, né? E não é porque a Anvisa vai saber, é porque... Pô, tua questão, né, pessoal? A gente bateu no mesmo lugar aqui. Né? Mas é isso. E isso me leva diretamente à nossa próxima questão, que é como comunicar comida saudável sem parecer uma aula de nutrição, Cris. Eu vou falar para você uma coisa. Esse é o maior desafio até hoje que eu encontro para falar do Alma. Como, exatamente, sem ser piega, sem querer dar aula. Tecniquez, chato. Ah, ela vem falar que junta o tomate com a cenoura e o licopeno. Cala a boca. Né? O que eu tô, assim, aprendendo é que você tem que ir no sensorial. Assim, como é que você se conecta? Como é que a gente consegue se conectar? Não é pela ciência exata, pela informação técnica. Você tem que se conectar pela emoção, sabe? Então, eu escutei uma vez de um amigo meu a melhor definição que ele me deu do alma. Isso lá atrás, 2020. Ele falou assim: você tem que falar para as pessoas que o alma existe para que elas possam passar mais tempo com quem elas amam. Eu achei aquilo de uma profundidade. Falei, cara, é exatamente isso. Então, assim, como comunicar isso? Sabe? Como é que a gente fala, não de comida, mas do que está por trás dessa comida que a gente oferece? Qual é o benefício? Qual é a consequência? O que traz de benfeitoria para a tua vida, para o teu bem-estar? Não o discursinho hype que agora é de wellness, não. A gente já nasceu com esse DNA. Mas como é que você sensibiliza as pessoas? Esse é o desafio, sabe? E aí, como a consciência do consumidor ela ainda é rasa, eu tenho buscado conversar muito com um profissional da saúde que valida a nossa proposta, que no seu ecossistema ele recomenda o Alma. Então você tem que achar caminhos de se conectar com o consumidor final, com pessoas que validem aquilo que você faz, sabe? Que endossem, né, a tua verdade. E tem uma propaganda que vem na minha cabeça da Volvo, né? A Volvo é que conheci pela segurança. É uma menininha indo pro colégio, lendo um joguinho eletrônico, uma executiva entrando no carro. Aí a cena vai de uma para outra, aí chega no cruzamento, a menininha do joguinho, e a moça vai botar tomando café, bota o café ali dentro do carro, o café cai, e ela se distrai na hora que está no cruzamento, e o sensor de aproximação do carro impede que a menina seja atropelada. Não fala do carro, só fala de segurança. Quem é pai vendo aquilo,
sofre com aquela? Por emoção. Então, assim, como é que você fala da emoção para falar do teu conceito? Porque quanto é que vale você estar com quem você ama o maior tempo possível? Isso não tem preço. Se as pessoas acordam para isso, acho que o jogo começa a mudar. Esse é o grande desafio. Eu acho que sempre foi um ponto, é um ponto, vai ser para sempre. No começo a gente errou. Erramos não, a gente aprendeu. Eu falei muito, vamos falar que é a farinha tal e não sei o que. Não, a pessoa não quer. E até acha chato aquilo, né? Ai, o que é isso? É um laboratório, né? Olha, de novo, sendo repetitivo aqui, mas eu tenho uma filha que está passando por um tratamento médico. E outro dia eu estava conversando com ela. Eu falei, Luísa, o Alma só ganhou o prêmio na Naturaltech porque eu nunca deixei de acreditar no que eu estava fazendo, independente das dificuldades, barreiras, provações pelas quais eu passei. E por isso que eu falei da bênção divina, né? Esse prêmio veio validar. E eu dizendo isso para ela que ela acreditar na cura dela. Ela precisa, as pessoas têm que acreditar naquilo que eles estão fazendo para que as coisas aconteçam. Não tem arma mais poderosa do que essa. Não existe, sabe? Então, assim, é a velha história do amor e da dor. Você tem que acreditar no que você quer, no que você faz, no que você fala. Isso, eu tô aprendendo isso, tá? Isso não é novo, assim, você é uma constante evolução. Mas Que eu lembrei aqui agora. Logo no início, e olha para você ver como isso é enraizado e ponto. Ele teve uma mega, não sei nem se você vai lembrar disso. Ele teve uma oportunidade de ter uma operação dentro do Projac. Só que para ele ter essa operação dentro do Projac, ele precisaria ter no cardápio tal coisa. Eu falei, você tá louco, não tem nada a ver. Ele falou, tá bom, então eu não vou fazer. Então é muito sobre o acreditar e seguir em frente. Seguir os princípios. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou agora dessa questão do mercado wellness, que tá muito, né, em alta. Vocês sentem que isso foi um pouco sequestrado por pessoas que estão fazendo mau uso dessa questão do bem-estar? Como que você também, que trabalha com isso há tanto tempo, vê esse boom da indústria do bem-estar, mas dessa maneira que... A indústria, ela se adapta ao consumidor, né? Então, é um movimento reativo que ela faz. Por quê? Porque o consumidor começa a ficar mais alerta, então, para ela é interessante passar a ter esse discurso. Tá, então, você pega marcas que estão se posicionando agora no mundo do wellness porque é hype. O wellness faz parte do DNA do Alma. Desde há 6 anos e meio, quase 7 anos que a gente nasceu. Só não tinha essa... Só não tinha só não tinha essa palavra. Mas a nossa essência é essa. Tanto quando veio a pandemia, a gente não trocou uma vírgula do nosso conceito, da proposta de valor, porque já estava lá. Entendeu? Então a gente não tem... Qual é a nossa vantagem agora? É constante inovação, melhoria, porque o DNA está lá, é sólido, é inegociável. Enfim, eu acho que tem muito uma questão da... É difícil falar, porque a gente fala aquilo que a gente acredita, mas muitas marcas falam aquilo que o consumidor quer ouvir. Então, assim, como é que você diferencia isso? Você tem que estar muito tranquilo de não querer jogar o mesmo jogo dos outros, e faz o teu jogo, bota 100% da tua energia, bota em você, esquece o mundo de fora, porque quando você começa a se influenciar pelo mundo externo, você se desvirtua. Você acaba mudando o teu percurso porque o mercado está falando. Isso é muito perigoso, porque é fake. Tem data para começar e para acabar. Eu acho que é um movimento muito importante, porque, né, quando os jovens até deixam de sair à noite, vão correr, e tem agora todos esses... A redução do consumo alcoólico. Corrida, isso é muito legal, mas eu acho perigoso isso, porque a gente vê várias marcas no mercado. Quem sabe ler rótulo, olha e fala, que mentira, não tem isso de carboidrato, de proteína, impossível, olha a tabela nutricional aqui. E aí, gominhas e balinhas que prometem milagres, enfim, aquela coisa toda, né? Eu acho que só, como tudo, tem que tomar muito cuidado e entender quem tá fazendo de verdade. Eu acho que essa inquietação dele vem do tipo, pô, mas eu já tava fazendo isso. É exatamente isso. E aí eu acho que agora existe muito...
muito gente querendo investir nesse mundo sem que seja saudável de verdade, né? Só para fazer a linha. Só pegando hype. Mas onde é que acha que a gente está em vantagem, né? Porque o discurso está aumentando, a consciência do consumidor está aumentando. Olha o ingrediente, a gente vai se diferenciar. Então a verdade ela prevalece, sabe? O consumidor do Alma é o consumidor que busca saudabilidade e sustentabilidade. É o consumidor que tem uma preocupação legítima de se cuidar, de equilibrar seus hábitos, sabe, de realmente ter qualidade de vida. Isso como essência, não como discurso, tá? Não é, você falou do instagramável, né? Hoje em dia o Instagram é uma novela, né? Uma coisa fake, né? Todo mundo feliz, todo mundo bem de vida e tal. Então, o cliente do Alma é aquela pessoa que de fato se preocupa em se cuidar. Não adianta conversar com alguém que toma Coca-Cola. Esquece, não vai. Eu tenho muitos amigos que não são clientes do Alma, porque entendem o Alma como um conceito saudável. Não entenderam o conceito. E eu respeito isso, porque é a consciência deles. Eu não vou ficar sendo chato. Não é nada. Não. Tem que partir da pessoa, porque é legítimo. Aí você fideliza, entende? Não tem, sou cliente, deixei de ser cliente. Não. Então você vai construindo a tua base de clientes com calma, mas ela vai cada vez aumentando, ficando mais sólida. Aí sim é um crescimento sustentável. A empadinha premiada, ela é de carne com carne de panela, um requeijão feito na casa e com massa de tremoço, que não tem glúten, entendeu? Então, tipo assim, eu queria fazer um negócio assim pro amigo teu, ó, come essa aqui e essa aqui. Ai, nossa, isso é maravilhoso. Teste cego. Mas olha só, mas essa ideia da empada é isso. Como é que você traz assim, um produto popular para a verdade do Alma e prova? Prova. Agora, empada todo mundo gosta, né? Então prova minha empada. Quando prova, nossa. Aí você quebra, sabe? Então acho que esse é o desafio. A pessoa entende o Alma quando ele prova a comida. Eu vejo pelas degustações que eu faço. É impressionante. O que é isso? Eu explico e tal. Provou, onde é que eu compro? Então, assim, o sabor, quando ela prova, porque o discurso pode parecer mais uma marca querendo falar de comida saudável. Tá tudo bem. Como é que a gente diferencia? Prova. E vocês acham que essa questão da alimentação fora de casa, né, que não é preparado em casa, né? No caso do Alma agora como um conceito que você tem a sua comida em casa. Vocês acham que esses hábitos, eles também ajudam de uma maneira geral nesse conhecimento da população? Né, do que vem também fora de casa pode ser saudável? Porque eu acho que a gente tem muito essa coisa de tipo, eu vou comer fora ou vou pedir uma comida de fora. Que é tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. O ótimo inimigo do bom. Tá? Voltamos, né? Voltamos. Então é isso. Assim, eu sou muito mais seleto hoje em dia quando eu como fora onde eu como. Tá? Quiosque de praia não me pega. Eu não como. É uma decisão minha. Tá tudo certo, sabe? Então não, isso não me gera nenhum conflito. Eu prefiro não comer aquilo que eu não sei como é feito, de onde vem, do que arriscar. E tem gente que não é assim, então é muito mais. Quando você tem essa consciência, as escolhas são muito fáceis. E aí você procura naquilo que é possível. Eu não posso esperar que qualquer lugar que eu vá comer vai cozinhar com sal marinho. Esquece, não rola, não vai acontecer. E tá tudo bem, não tem problema, mas a opção que eu peço do cardápio é sempre saudável. A fritura eu eliminei do meu cardápio, o refrigerante não toma 40 anos. Você tem que fazer escolhas. Aí você vai, doce é meu problema. Eu gosto de doce. O Johnny tá falando isso, mas eu gosto de doce. Não, entendeu? É assim, eu era chocolate, eu trocava uma refeição por uma barra de chocolate. Então, eu simplesmente diminuí o meu consumo de chocolate. E o Alma me ajuda muito com isso. Eu como a nossa tortinha de banana todo dia, sabe? Então, você tem que, assim, vai nas suas escolhas, está tudo bem. Eu acho que o que mais me incomoda com essa alimentação fora de casa e tal, de novo, vamos falar sobre isso, são os fakes saudáveis, entendeu? Tipo, você vai lá, você come num restaurante saudável, aí você põe na boca, fica grávida de 3 vezes, porque tem poliol ali, cheio de gases. Então, tipo, não. Ou você vê, né, às vezes até no Instagram da pessoa fazendo assim,
doce de leite saudável, leite sem lactose. Não, gente, isso aí tem uma, né? Não, bota logo leite integral aí, tá bom, sabe? Não, então eu acho que ainda existe esse, de novo, né? Tudo parte pelo que o entendimento do consumidor e aí todo mundo vai surfando essa onda do é sem lactose, é saudável, é vegano, é saudável. Tem uma operação em Congonhas, eu não vou falar o nome, tem lá o nome deles, é comida de verdade. Quando você olha a vitrine deles, você dá risada. Você dá risada, você vê que a farinha é branca, farinha refinada, mas está lá escrito, comida de verdade. E tá tudo bem, é o caminho que eles acharam para realmente atrair atenção. A prática é cada um com a sua consciência e tá tudo certo, não tem problema. E, assim, de maneira bem direta, qual que é a maior dificuldade, de fato, de ter essa proposta, levar para frente um conceito saudável e sustentável? A dificuldade é por você estar lidando com o mercado ainda muito pouco esclarecido, aonde você tem que saber esperar o amadurecimento desse mercado para que ele enxergue valor na tua proposta, sabe? Então, é o tempo, é lidar com o tempo, eu diria, porque não é no nosso tempo, né? É no tempo que tem que ser. E quando você entende isso, você se aquieta um pouquinho, porque você sabe que está no caminho certo, sabe? Então, é lidar com a ansiedade, com a expectativa que a gente tem de estar bombando, etc. Isso é perigoso, porque nessa expectativa você às vezes toma decisões erradas, você acaba desvirtuando um pouquinho o teu caminho. Então, assim, porque você não pode depender do outro, né? Então, como o consumidor, né, tem um conhecimento ainda raso de comida saudável ou de autocuidado, você tem que contribuir para essa educação através do teu discurso, das tuas provas, degustações, etc., e aumentando a tua rede aos pouquinhos de maneira consolidada. Eu acho, assim, isso aqui eu tô há 6 anos e meio com a Alma, desde que a Alma nasceu, desde que inaugurou são 4 anos e meio. Então, eu diria que é isso, é ansiedade, sabe? De saber esperar, de acreditar, de estar sempre procurando melhorar, de estar sempre trazendo a inovação como um pilar de diferenciação, estar sendo fiel à tua verdade, sabe? E para você, Lindy, como chefe? Eu acho que pela questão que ele falou da falta de conhecimento e etc e tal, a gente acaba caindo em matérias-primas, as diferentes, mais caras, muitas vezes que vêm de fora do país, né? Então, por não ser popularizado, é algo que pode ser tão simples, putz, a gente quer fazer isso, mas não tem aqui, só tem lá fora, né? Às vezes até a própria Anvisa não entende muito bem o que são algumas coisas. Então, essa legislação atrasada atrapalha muito, sabe? Sei lá, às vezes eu fico pensando: "Pô, gente, olha quanta coisa lançando, a gente não pode fazer porque para a Anvisa é amido, não é fibra não é amido", enfim. Então eu acho que cai de novo na falta de conhecimento, de inovação dessas coisas mesmo, né. E vocês acham que existiria alguns tipos, né, talvez de políticas públicas que ajudariam? Ah, seria bom. Seria bom. Pois é, que a Lid tocou num ponto muito importante. A legislação, ela às vezes mais atrapalha do que ajuda. E aí, de novo, você tem que jogar o teu jogo e não se adaptar ao jogo dos outros, sabe? E acho que esse que é o. Então, é aquela história, né? Vamos criar dificuldade para depois trazer facilidade? Não. Então vamos stick to the point aqui, é isso que a gente quer, é isso que a gente acredita e vamos nessa, independente do mundo externo. Ah, então a Anvisa não deixa, então vamos botar a lupinha lá de gordura saturada, porque a gente vai explicar que a nossa gordura saturada é boa. E tá tudo bem. Tem coisas que você tem que aceitar, sabe? E eu sou um cara, eu tenho muita dificuldade de aceitar o não. Muito, mas assim, extrema dificuldade. O não me desafia, sabe? E tem coisas que você tem que aceitar. Porque é assim que é. Jogar o jogo. Jogar o jogo. O ponto do sem glúten para ele é um ponto É. que ele traz toda hora. Mas eu não tenho. Eu falei, não tem, mas tem. É. Então temos que seguir a legislação. É. Quer fazer diferente? Vamos terceirizar em lugares que não tem. Isso, sabe? Sabe? Pensa fora da caixinha, né? Traz alternativas que possam aí te atender. Então, nós vamos para uma linha de produtos secos, terceirizados, que possa atender esse público que hoje me aflige, que eu não consigo ter o discurso para eles,
sabe? Apesar de poder entregar o produto, o meu discurso não pode ser feito. Vamos achar alternativa. E eu acho que até vai mais fundo, como a gente estava falando antes de gravar, como é uma legislação atrasada, quem, né, cria essas leis, né, o legislativo não entende de vários produtos que estão sendo feitos hoje em dia, né, então tem os produtos à base de plantas, por exemplo, aí coloca no mesmo balaio de gato que todo mundo não é, tem muito uma questão de, né, tem que ser, porque tem que ter o leite, tem que ter a carne, que isso faz sentido, enfim, então vamos destruir tudo e construir de novo. Projetos para o futuro, como que vocês olham o Alma no futuro? O objetivo sempre foi levar comida boa, comida de verdade, comida saudável, comida gostosa para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, assim, eu estou entendendo de aonde botar minha energia, aonde focar os esforços realmente de prospecção, não perder tempo negociando com o comprador de varejo que só vê preço e não valor. O consumidor do Alma é o cara que enxerga valor. A pessoa que enxerga só preço não é meu consumidor e está tudo bem com isso, eu respeito isso. Então, assim, como crescer dessa maneira, onde você vai atuando nesse mundo de wellness, no sentido de pessoas que têm esse nível de consciência de autocuidado, e explorar isso o máximo possível. O Brasil é enorme, né? A Lid vende sorvete para Tocantins. Isso, para mim, quando a Lid, eu vendo para lá, isso quebrou a barreira na minha cabeça, sabe? Desafiador. É desafiador, mas... Tudo que quando chegou em Belém, chega bem, me mostra. Mas, sabe, então assim, ter realmente uma cozinha com mais estrutura, em São Paulo, um centro de distribuição, armazenamento e distribuição em São Paulo, e vender para o Brasil, vender para fora, ter uma cozinha fora algum dia, por que não? Você tem que pensar grande, sabe? Então tem um ditado que você tem que mirar nas estrelas, né? Mirar na lua, se você errar, você fica entre as estrelas. E tá tudo bem. Então é isso, levar o bem de verdade para o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que né, como eu trabalho muito com essa questão do direcionamento, eu acho que vai para o varejo sim, porque tem varejos importantes onde a gente está batendo a porta que ele precisa estar, porque tem lugares que acaba, como fala, quando você, tô lá naquele lugar, né? Então é importante. Endossam, né? Isso, endossam, tem alguns lugares que eu acho que vale a pena eles estar. Trazer essa logística o mais rápido possível para São Paulo. A gente sabe que a gente, né, precisa ter esse apoio aqui Fundamental. e trazer a produção também É. para cá. E só para a gente finalizar, eu acho que vocês já falaram bastante sobre isso, mas assim, diretamente para quem está assistindo aqui e ainda tem dificuldade de comer bem o que vem de fora de casa. Olha, de novo, para mim se resume é difícil você aconselhar alguém sobre algo que ela não acredita. É muito difícil. Então, a gente pode contribuir com a informação, a gente pode contribuir com o nosso aprendizado, mas eu acho que, sim, que as pessoas reflitam sobre os seus hábitos, sabe? Da mesma maneira que existe esse discurso grande de ecologia do planeta, tem que ter o discurso da ecologia do corpo. Como é que estão os seus hábitos hoje? Você está dormindo direito? Você está se exercitando? Você está comendo bem? Você está se espiritualizando? É uma reflexão. E tenta equilibrar um pouquinho tudo isso, sabe? Porque o caminho do meio, às vezes, é o melhor caminho. Então, assim, que reflitam sobre os hábitos que eles têm hoje. Isso vai trazer uma consciência sobre mudanças necessárias. Pequenas. Não são grandes mudanças, não são radicais, né? Pequenas mudanças. E quando você chega nessa pequena mudança, depois você faz mais uma pequena mudança. E assim você vai melhorando. Assim, acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Isso aconteceu comigo, sabe? Você vai mudando o teu hábito de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você não volta mais atrás. Perfeito. Eu acho que é buscar. Hoje o Alma está num parceiro aqui em São Paulo, que é o Trela. O Trela tem muito o sentido de alimento de verdade, né? Trabalha com preço justo, né? Então eu acho que de buscar essas referências, assim, sabe? O Trela ficou até meio cool, mas eu acho que o Trela é muito
fala muito sobre isso, né? Do preço, de alimentos bons. Então, eu acho que dá para, óbvio que dá para comer fora de casa, mas buscar, assim, essas referências. Que facilitam o acesso, né? Sim. Até mesmo facilitar o acesso do entendimento e, enfim, acho que é isso. Exatamente. Gente, deixem, por favor, os contatos, redes sociais, onde que o pessoal acha o Alma, acha vocês. Roomies, por favor. Ele é muito propaganda das minhas coisas também. Isso é muito Tem bom. que ser. Porque a gente vai vender o produto Alma e Roomies no lugar, um vende o outro, né? É. Muito, muito louco. Bom, o meu é @Lidia_Barbosa. Tem o projeto Crescer e Semear, que é o que eu falei aqui das escolas, e a minha indústria de sorvetes é a Roomies, ROMYS. O meu é Alma de Verdade, Alma com 2 L. Alma com 2 L's de verdade, @Cristiano Londres. É isso. É isso. Acho que é isso, né? Fechado. Muito obrigada. Foi uma delícia essa Obrigado conversa. pela Foi muito oportunidade. legal. Muito obrigada. E você aí de casa, espero que tenha gostado tanto quanto eu. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.